Meu nome é Rafael Zimmermann, sou brasileiro. Eu estava no dia do atentado terrorista feito pelo Hamas, no dia 7 de outubro em Israel. Tudo começou às 6h30 da manhã de um sábado, em que havia jovens do mundo inteiro se divertindo, celebrando a paz, celebrando o amor, que é o que a festa propõe, quando do nada a festa foi interrompida por mísseis. Mísseis em direção à festa, com o objetivo de simplesmente acabar com a alegria e acabar com o momento e acabar com a vida. No momento dos mísseis, quando se iniciou, eu saí correndo para encontrar os meus amigos, o Hanani e a Rafaela. Foi quando eu encontrei eles, a gente desesperado saiu correndo na procura de um bunker. Em torno das 6h30 da manhã, quando o sol estava nascendo, paisagem linda, a gente acabou parando um carro no meio da estrada e pegou uma carona até um bunker que era menos de 1 minuto da festa, super próximo, onde a gente acreditava estar salvo. Um bunker que protege de mísseis, mas não tem porta, não tem como se proteger de um outro tipo de ataque além de mísseis. A gente foi um dos primeiros a chegar, né? A gente ficou lá vendo toda a correria, tudo acontecendo, os mísseis vindo e a galera sem saber o que fazer. Foi quando começou a chegar muita gente no bunker. Muita gente, a gente estava lá no fundo. Chegou em torno de 40, 50 pessoas e do nada a gente começou a ouvir tiro, granada em direção ao bunker. A gente estava bem no canto do bunker, então eu estava aqui na parede, eu conseguia sentir tudo que vinha do outro lado. Nessa hora, foi uma hora em que eu só pensava em rezar. Pedir para Deus, porque eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu não fiz o exército, eu não morei em Israel, então eu não tinha vivência de que é uma guerra. Aliás, eu acho que ninguém estava preparado para aquilo. Quando começaram a atirar, eu comecei a ouvir uma voz feminina do outro lado, do lado de fora, que era uma policial que estava tentando proteger a gente. E ela falando no rádio, falando que estava tendo uma troca de tiros e que os terroristas estavam atacando a gente. Foi aí que eu percebi o que estava acontecendo. Do nada, eu só ouço um monte de tiro e um monte de grito de Allahu Akbar. Um monte de grito. A partir daquele momento, a gente entendeu que estava morto, que não tinha o que fazer, não tinha saída. Era um espaço fechado, sem porta, e eles mataram a nossa única proteção. Eles não chegaram perguntando de onde eu era, qual era a minha religião, de onde eu vim, se eu era muçulmano, judeu, árabe, israelense, brasileiro. Não perguntaram. A primeira coisa que eles fizeram foi tacar um gás em que em 30 segundos você não consegue respirar. Seu ar sufoca. Em 30 segundos você não consegue puxar o ar. Nesse momento, uma menina entrou em surto, começou a me morder, ficou todos os dentes na minha costela, e lá dentro foi uma loucura. É pior do que um filme de terror. É o desespero, é saber que você vai morrer, é saber que não tem saída, é entender que seu momento chegou e não ter o que fazer. Então, quando eles começaram com gás, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça, morrendo com aquele gás, foi o Holocausto. Foi os judeus morrendo no campo de concentração através do gás. Depois daquilo, começaram a jogar granada, a atirar dentro do bunker. Um espaço pequeno para 20 pessoas, tinham em torno de 40, 50. Então já estava um espaço quente, com gás, com as granadas, com tiro. Não tinha ar, não tinha como respirar lá dentro. Então depois dessas granadas, depois desses tiros, eu acabei vendo meu amigo Hanani, um ato de desespero e heróico. Ele foi para frente do bunker para tentar salvar, fazer alguma coisa, e eu vi ele sendo atingido. E agonizando. E aí depois daquele momento eu já tinha entendido que a gente ia morrer, não tinha saída. Então eu só tentei ir em paz, e o curioso é que em todo momento eu pensava em algo. E um dos momentos me passou os meus melhores amigos em Israel, que são árabes, muçulmanos, e eu me perguntava, né, se eles estivessem lá, o que aconteceria? Será que eu estaria salvo? Será que não? E não, porque eles não perguntaram, simplesmente tentaram matar todo mundo. E aí, depois de horas me fingindo de morto, entre os corpos, tomando atitudes para me salvar, mas mesmo assim querendo morrer a todo instante, eu queria que acabasse o sofrimento, só queria que acabasse. Eu fui me aproximando mais perto da saída para tentar buscar um ar,
E quando eu busquei o ar, eu senti que eu podia morrer em paz, que era só o que eu queria. Porque quando me tiraram o ar, foi a pior coisa do mundo. Você tirar o oxigênio básico de um ser humano. Junto comigo do bunker saiu mais 6 pessoas naquele momento. Então comigo saiu mais 5, desculpa. 6 pessoas sobreviveram ao ataque naquele momento e mais 4 saíram bem feridas. Então 10 pessoas sobreviveram ao ataque, de 50, sendo que 4 saíram bem feridas e as outras 6 com ferimentos leves. Eu vi a morte várias vezes. Eu sabia que eu ia morrer. Eu tinha certeza. Mas eles não conseguiram. Não conseguiram. Depois de horas chegou um civil falando em hebraico. Eu não entendi o que ele estava falando. Quando eu olhei para ele, eu achei que era um terrorista. Então eu saí andando do bunker para morrer. E aí quando eu estava saindo do bunker, dei de cara com uma fogueira de pessoas empilhada, tamanho assim, entre 10 pessoas assim, mais ou menos, uma pilha de pessoas queimando, que foram queimadas vivas. E aí eu saí e encontrei a polícia. Dei de cara com 5 policiais, depois de 5 horas lá dentro, fingindo de morto. Dei de cara com 5 policiais, ainda em tiroteio, então ainda dava pra ouvir os tiros de longe. E pra ser bem sincero, eu não acreditava que eu tava vivo. Não acreditava. Porque o improvável é sair vivo naquela situação. Não é sair vivo. O improvável é sobreviver a um ataque. Um ataque onde você não tem saída, você não tem defesa, onde eles simplesmente estavam lá para massacrar, só para massacrar. Acho que hoje, depois de um mês do atentado, acho que hoje eu entendo, consigo ver com mais clareza as coisas. Eu não sinto ódio, não sinto rancor, eu sinto pena, muita pena. Pena das pessoas que acham que isso é certo, pena das pessoas que defendem isso, pena das pessoas que olham o massacre que foi feito em termos de esquartejar pessoas, queimar pessoas vivas, bebês, o sequestro de mais de 240 pessoas. E as pessoas elas entendem isso como um jogo de futebol, em que tem certo e tem times. Aqui a gente não está falando de times, a gente está falando de vida e morte. Então, um lado que é a vida, o outro lado que é a morte. E não é uma questão de escolha, é uma questão de sobrevivência. Hoje eu entendo que eu estou bem, apesar de tudo que aconteceu. Eu sei que a gente está aqui para mostrar o que aconteceu, para mostrar as atrocidades que aconteceram em Israel e para falar que nunca mais vai acontecer isso. Eles não vão conseguir acabar com todo o povo de Israel. A gente não está aqui falando de uma guerra de território, de religião. A gente está falando aqui de uma guerra contra um grupo terrorista. E, infelizmente, pessoas sofrem por esse grupo terrorista. É algo muito difícil de lidar, é muito complexo, mas se você estudar um pouco mais a fundo e ver um pouco mais do histórico, você vai entender que não é uma guerra de religião, de novo, não é uma guerra de território, é uma guerra contra um grupo terrorista. Acho que esse é um pouco do meu relato, do que aconteceu e do que eu posso passar. Eu sei que muita gente vai olhar pro que está acontecendo hoje, em termos de retaliação, mas, como eu disse, a gente estava só se divertindo, estava numa festa entre jovens do mundo inteiro, não era uma festa israelense, não era uma festa de judeus, tinham árabes, muçulmanos, judeus, cristãos, tinha gente do mundo inteiro. E eles não perguntaram, simplesmente massacraram.